amiguinhos do vlog do Zé aqui, hoje com a Canon EF28mm f1.8 SM, que é a última opção da Canon aí de grande angular luminosa, antes da gente entrar na série L. Pois é, mais ampla a gente tem a 24mm f1.4 L2 USM, que custa quase 3 vezes mais, e de mesma luminosidade f1.8 a gente só tem a 50 Plastic Fantastic. Então essa daqui é a última opção aí para quem está no crop e não aguenta mais o aperto que a 50mm dá no sensor menor, ou o pessoal do full frame. Afinal essa daqui é uma EF que não quer investir lá na 24 f1.4, essa daqui é uma opção aí de grande angular luminosa em f1.8. Então vamos começar pegando aqui na mão. E a primeira coisa que você nota é que ela é da mesma escola de design daquela 50mm 1.4 que a gente já viu, que está aqui na minha mão, ou mesmo a 85 f1.8 SM, que é esse corpo aqui que tem esse anel ultrasonic dourado na frente, né? Aquele plástico que não tem textura, um anel de foco manual bem generoso aqui, janelinha de distância e claro, o motor ultrassônico para uma construção aqui em 310 gramas que eu estou julgando muito bem construída aqui na 28mm. Isso porque ela tem um sistema de foco interno traseiro, que é diferente daquela 50 1.4 SM, que são dois tubos que mexem. Essa daqui não mexe nada. Então você vê que eu balanço, ó, e nada balança aqui no meu microfone, que me deu a impressão dessa aqui ser uma lente melhor construída. Ela também é compacta, né, quando você tira aqui as tampas. E ela tem o sistema aqui de foco ultrassônico com motor interno extremamente silencioso, e a maior característica aí da Canon que ele é absolutamente instantâneo, né? Esse aqui está quase na mesma classe lá da série L, para quem está trabalhando com fotojornalismo, que ele simplesmente trava o foco assim que você aperta o botão. É muito rápido, e um destaque aqui também que ele é silencioso, bacana para vídeos, nos sensores aí mais novos que fazem isso de maneira contínua e suave durante a gravação. Também não tem muito mais o que falar aqui, a não ser que ela tem o Full Time Manual, né? Mesmo aqui no AF você consegue continuar mexendo aqui o seu anel. Você vê que esse anel ele é bem melhor construído que aquela 50, né? Ele tem um joguinho muito pequeno aqui, não chega a ser igual a 24 da série L, mas o joguinho praticamente não existe. Você vê aqui que ela mexe atrás, ou seja, é um sistema traseiro. Mount de metal e nada mais pra gente falar aqui da lente, a não ser que ela aceita filtros de, eu acho que são quantos? 58mm aqui na frente, que não giram. Ela vem com um design interessante, que parece que tem um HUD interno, mas ela também aceita um HUD aqui na frente do tipo pétala, que não vem na caixa. E vou montar na nossa 5D Mark II para vocês terem noção do tamanho dessa daqui, que é uma opção aí grande angular, luminosa, né? Vamos montar aqui vermelhinho com vermelhinho, e você vê que ela fica super compacta aqui, né? Gostosa de usar, não fica no meio do seu trabalho, ela não pesa aqui na 5D. Eu achei ela um pouco pequena na 5D, então você vê que eu apoio mais a minha parte de baixo no corpo aqui do que na lente, mas uma delícia de usar. Essa daqui que é a 28 1.8, que ela foi pensada principalmente para quem está trabalhando na rua com pouca luz. Isso porque os f1.8 vão garantir aí que você suba o seu obturador para não ter fotos tremidas, sem subir o seu ISO para evitar os ruídos, e uma opção antes de entrar nos 24 1.4 da série L, que são muito mais caros. Mas infelizmente um projeto de entrada aqui na 28 1.8 SM em $449, que não entrega o que as lentes mais modernas fazem nos sensores digitais, e mais uma vez uma lente Canon que pede upgrade, afinal são quase 15 anos de design, desta vez na fórmula ótica. f1.8 chega a impressionar dependendo do sujeito, revelando bom nível de resolução no centro das imagens, com detalhes de pelos, janelas, tijolos, enfim, o que estiver em destaque no miolo da foto, aonde o sujeito deveria estar at the first place. Mas rapidamente para os cantos do quadro a resolução e nitidez caem exponencialmente, não aproveitando a tecnologia dos sensores mais novos, e a principal diferença entre a série L mais cara ou a espetacular Zoom Sigma 1835 de mesma abertura. Lumen também aparece com muita luz, que é aquele vazamento em zonas de contraste e micro detalhe, que exige fechar para f2.8, f4, etc. para corrigir direto na lente, tirando a vantagem aí da luminosidade dessa Prime em f1.8. Afinal, ninguém compra essa lente para trabalhar longe da abertura máxima. É em f5.6 e f8 que ela atinge resolução impecável
no centro do quadro, quase gerando um Moareno APS-C de 18 megapixels, por exemplo da EOS M, mas que nunca chega ao aceitável nas bordas, mesmo no crop. Eu postei no blog do Zach um exemplo de parede em f5.6 e vocês conseguem ver claramente a diferença no centro para as bordas, o que simplesmente não é esperado para uma Prime. Outros defeitos típicos são o CA lateral alto no mesmo nível daquela Zoom Nikon 2485 medíocre que nós vimos há um tempo atrás e que ultrapassa os 3 pixels exigindo correção via software ou no Digic 5 nas câmeras mais recentes. De bom é a distorção geométrica bem controlada para uma grande angular, só notei isso em fotos realmente difíceis de itens arquitetônicos, e ela controla também a vinheta, que nunca é um problema mesmo no full frame. O bokeh também não é dos melhores em comparação a lentes mais caras, especialmente a 24 f1.4L que tem mais elementos para otimizar isso, então lembre de mantê-lo o mais simples possível se não quiserem atrapalhar o sujeito com linhas repetitivas ou bolas grosseiras de luz em pontos de highlight, busquem sempre aí tons mais suaves ou degradês lisos. Enfim, uma lente bem standard linha da Canon que não vai ganhar nenhum prêmio ou destaque para a qualidade das imagens, que são relativamente sem graças e sem vida, que leva a gente para a pergunta: para quem é a Canon EF28 1.8 USM? Bom, o pessoal que tem crop e não aguenta mais o aperto dos 50mm, seja a f1.8.2 Plastic Fantastic ou a f1.4 USM, poderá ver na 28 1.8 uma opção mais aberta, mantendo a luminosidade e a profundidade de campo curta para aquele efeito bokeh. O pessoal do full frame que não tem dinheiro para subir na série L caríssima f1.42 USM também poderá ver como substituta a 28 1.8 USM aí no seu kit, que a gente completa, né? Quase completa, falta ainda 100 f2 USM, a linha padrão da Canon de lentes luminosas. É uma lente aí que eu poderia me apaixonar, né? Ela tem a construção bacana, ela não fica muito pesada no corpo, ela não enche o saco. Ela tem aí qualidade de imagem relativamente bacana, só que eu senti a personalidade, que é até aquela vinheta acentuada, o bokeh mais cremoso. E eu vejo muitos de vocês que estão falando bem dessa lente, eu consigo ver ela em aplicações bem determinadas, assim, por exemplo, quando você não tem o bokeh muito confuso, como eu postei lá no blog, ou outras situações aí de rua. Essa lente até que funciona, mas eu sei que a gente já viu coisa melhor aqui. Então eu não vou falar, nossa, comprem correndo essa lente, porque você pode encontrar coisas mais novas, mais modernas, por um pouquinho mais do preço, né? Eu sempre vou recomendar, por exemplo, que vocês juntem um pouquinho para comprar a Sigma, quem está no APS-C, e mesmo a 35 f1.4 Sigma para o full frame, eu acho que é uma opção um pouco mais bacana, né? São lentes modernas, enquanto essa daqui já está passando aí dos 15 anos. Canon, por favor, começa a fazer upgrade nessa linha, porque a Nikon, por exemplo, tem todas as lentes novas. A Canon aí que está sempre dependendo do nome, no lugar de fazer atualizações. Eu sei que a gente tem a 28 f2.8 IS, mas cadê a 28 1.8 USM nova? Vamos dar os abraços pro vlog do Zach lá, o último vídeo da Rokinon 85. O pessoal do YouTube, que foi o Davi Melo, o Alessandro Guedes da Rocha, o Thomas Soares, o Marcos Martins, o Coxão, o Edilson Ferreira Borges, o Thiago Espíndola, o Eber Camargo e o Guilherme Nascimento Ledes Monteiro, espero que esteja certo o seu nome. Esse é o vlog do Zé, que nós estamos no YouTube e no Vimeo. Vocês podem ver todas as fotos lá no Flickr e no Tumblr. Vocês podem ler o review com detalhes e baixar os RAWs lá no blog do Zach. E também nós estamos sociáveis no Twitter, no Instagram, e mandem mensagem sempre no Facebook, que eu respondo mais rápido. Eu sei que eu dei uma pausa aí de 3 semanas, tem um monte de mensagem atrasada, mas quando eu encontrá-las eu respondo pra vocês. O Facebook mudou, né, a Pages, o software de Pages, pra gente gerenciar as mensagens. Ficou uma porcaria, eu só consigo abrir um quadradinho, mas eu vou respondendo assim que der. Esse é o vlog do Zach, um grande abraço e um beijo pra vocês, o Moa de sempre.